Olá, meus amigos do Esporte Mais, estamos chegando com as principais notícias do estado do Tocantins. E começamos esse noticiário de hoje falando do Campeonato Feminino de Futebol de Campo. 4 equipes estão disputando essa competição, né? E justamente visando uma vaga para disputar competições nacionais. Nós teremos o Sem Limite de Taquaralto, enfrentando a equipe de Sem Limite de Araguaína e a Associação Esportiva Polivalente versus Paraíso Esporte Clube. São as 4 equipes que estão justamente disputando essa competição na Escolinha Newton Santos. Bom, saímos então do feminino, vamos para o futebol de campo profissional. A Federação Tocantinense de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Estadual de 2023. É o campeonato do próximo ano e que vai começar justamente no dia 28 de janeiro. A federação já está soltando a tabela, já soltou a tabela, está dando esse prazo daqui até lá para que as equipes se organizem. Porque aqui é uma coisa complicada, né? A federação solta a tabela com antecedência, aí os clubes vão enrolando, quando está prestes de começar a competição, aí começa a pedir prazo, dizendo que os jogadores ainda não foram regularizados, essas coisas todas. Então a federação já divulgou a tabela com a participação de 8 equipes, né? E que começa dia 28 de janeiro e justamente o Palmas, inclusive, está na tabela. Vocês lembram que o Palmas, através do seu presidente Alain, dispensou todo o elenco, toda a comissão técnica? Pois é, ficou apenas com o Calanguinho lá para cuidar do pessoal de categoria de base, principalmente em termos de rouparia, em termos de massagem e outras coisas mais. Mas então o Palmas está na tabela. Se está na tabela, então quer dizer que ele vai participar, né? Deve de última hora aí também convocar, chamar os meninos de volta e contratar mais alguns jogadores para formar uma equipe para disputar o Campeonato Tocantinense de 2023. Mesmo porque, como a tabela já saiu, se o Palmas desistir agora, além de pagar uma multa, me parece que superior a R$20 mil, ainda pegará 3 anos de suspensão. Aí sim, aí o Palmas fecha as portas de vez, não é verdade? Bom, e a tabela consta o seguinte, nessa tabela, o campeão e vice da segunda divisão, competição que ainda não terminou. A primeira rodada, no dia 28, o vice-campeão da segunda divisão vai enfrentar o Bela Vista. A equipe do União de Carmolândia recebe a equipe do Capital. Vai mandar seus jogos aonde? Em Carmolândia ou no Mirandão? Mirandão vai passar por reformas, vamos ver se fica recuperado a tempo. O outro jogo, Palmas, vai receber no Newton Santos o campeão da segunda divisão. Eu acredito que campeão e vice vão ficar entre Gurupi e Tocantins de Miracema. E o Tocantinópolis vai começar o campeonato jogando em casa contra o Interporto. São as 2 equipes que decidiram o campeonato passado e agora começam então o campeonato de 2023. Dessas 8 equipes, 4 vão se classificar, as 4 melhores, para a segunda fase. Bom, saímos então do profissional, vamos para o Sub-17. Sub-17, decisão nesta terça-feira, o primeiro jogo lá em Porto Alegre, Dianópolis, enfrentando o Araguaia do Piti, né? Araguaia, Palmas, aqui de nossa capital. O jogo de ida, então, dia 15, feriado, na terça-feira, na cidade de Porto Alegre, perto de Dianópolis. E o jogo de volta no dia 19, aqui no sábado, no estádio Newton Santos, né? Agora, segunda divisão, os jogos programados para o final de semana. O Gurupi recebe o Tocantins de Miracema em Gurupi. Vai ser um clássico, porque as 2 equipes estão classificadas e liderando a competição. O Atlético Cerrado joga em casa contra o São José, brigando por uma vaga. São José não tem chance mais. E o Arsenal e o CAP de Paraíso vão jogar lá em Tocantinópolis, as 2 equipes brigando por mais uma vaga. Então, 2 vagas garantidas, Gurupi e Tocantinópolis, enquanto que Atlético de Paraíso, CAP de Paraíso e Arsenal estão brigando pelas outras 2 vagas. A Copa Ouro de Futebol de Salão tem sequência neste sábado com aquele jogo atrasado entre a equipe lá do Castelo de Gurupi e Tabocão, lá no Tabocão, jogo que não foi realizado por falta de energia elétrica. Então, vão jogar neste sábado no Tabocão. E a rodada de sábado agora
agora foi adiada para o dia 19. No dia 19, a última rodada de classificação, o Castelo vai enfrentar o Polivalente, o Tabocão, já classificado, recebe o Katrina e a equipe de Pedro Afonso vai enfrentar o Garra. O Ananás enfrentaria o Barrolândia, mas saiu do campeonato, então já venceu por WO. Já estão classificados para a próxima fase o Tabocão no grupo A e a outra vaga está sendo disputada entre as equipes do Katrina e do time lá de Gurupi. Enquanto que no grupo B já estão classificados Ananás e a equipe do Pedro Afonso. Tá certo? Então são essas as informações, né? Voltamos a dizer de que são jogos importantes aí também nessa reta final, principalmente para a segunda divisão conhecer os seus classificados para a segunda fase, né? Repetindo então, e tem outra coisa, né? Nós teremos também em Pedro Afonso no dia 15, na terça-feira, as finais do Campeonato Estadual Sub-20 de futebol de salão. Estão classificados para essa semifinal o Polivalente aqui de Palmas e Ananás. E o outro jogo no dia 15, Tabocão e Tocantinha. Os jogos serão realizados todos no dia 15 à tarde. Às 15 horas, Polivalente e Ananás. Às 16 horas, Tabocão e Tocantinha. E à noite, às 8 horas da noite, então os dois vencedores vão decidir o título na categoria Sub-20 de futsal, ok? Bom, estamos chegando ao final de mais um Esporte Mais aqui para você. Um abraço e até a próxima.